Bonjour, leitores! Estou passando hoje com a pilha dos lidos em janeiro. Eu tirei férias, por isso que essa pilha está grandinha. E eu queria contar para vocês que eu já tenho um favorito de 2022. Um dos livros aqui dessa pilha me encantou de uma forma, me envolveu muito. O livro é muito lindo, quero contar dele para vocês. E dos outros também. O primeiro lido de 2022 foi o Bodas de Sangue, do Pierre Lemaitre. Dia 1º de janeiro tava eu lá com os pés pra cima na praia lendo esse livro, maravilha. O Pierre Lemaitre é como se fosse um Stephen King francês. Ele escreve sempre suspenses, tem sempre uma coisa misteriosa, meio grotesca, meio do mal acontecendo nos livros dele, a lá Stephen King. Ele também é um roteirista muito famoso na França, mas eu não sei se ele é tão famoso aqui no Brasil, acho que não, né? Me contem aqui nos comentários se já ouviram falar dele, se já leram alguma coisa dele. Eu acho que ele é menos conhecido por aqui. Lá na França ele é bem famoso. O Bodas de Sangue também já veio traduzido aqui pro Brasil como Vestido de Noivo, se eu não me engano. Então se vocês já leram Vestido de Noivo, é a mesma coisa, é o Bodas, tá? Ele tá com uma nova tradução, um novo título ficou. Mas enfim, vamos ao livro, tá? Ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte a gente conhece a protagonista, que é a Sophie, que a gente vai acompanhar ao longo do livro todo. E aí a gente descobre que ela é uma babá, ela trabalha na casa de uma família em Paris, uma família rica, com uma criança e tal. E aí aos pouquinhos a gente vai descobrindo que tem algo meio sombrio que envolve o passado da Sophie, tá? A gente vê que ela fica muitas vezes angustiada, às vezes ela faz atitudes um pouco estranhas, e aos pouquinhos a gente vai descobrindo coisas realmente um pouco preocupantes, assim, da personalidade dela. A gente descobre também que antigamente ela costumava ter uma carreira de sucesso, um marido e uma casa. Ela tinha uma casa em Paris muito parecida com esta, onde agora ela trabalha. Ou seja, ela tinha uma vida estável, de sucesso, um maridão. E aí a gente começa a se perguntar o que aconteceu que agora a Sophie tá trabalhando de babá. O marido e a mãe do marido morreram. Ela acabou com a carreira dela, não tem mais casa. Tá pobre, vivendo de babá. E aí de noite ela chora. Coisas estranhas envolvem a Sophie de maneira geral. Até aqui o livro não tava me pegando muito, assim. Quem lê suspense, né, leitor de suspense, já tá meio acostumado com essa narrativa. Lá pro final da parte 1, acontece um crime que envolve essa criança que ela cuida como babá. Eu não vou contar muitos detalhes porque é spoiler, tá? Mas enfim, aí a coisa fica um pouco mais curiosa, mas ainda não tinha me pegado. Esse livro eu tava assim, desconfiando dele, se eu ia gostar ou não. Aí, quando começa a parte 2... eu não consegui mais largar. Eu fiquei completamente envolvida na história e não consegui largar. Eu queria muito saber o que aconteceu, o que estava acontecendo. Achei muito curioso o que aconteceu da parte 1 pra parte 2. Eu não vou dizer o que acontece, eu só vou contar pra vocês que o narrador muda. Então a parte 2 começa, a gente acha estranho assim, vê que alguma coisa mudou e aí descobre que o narrador mudou. E isso é a grande jogada do livro. E aí a coisa fica muito doida, é muito bom, não dá pra largar mais. Aí a terceira parte é o desenrolar da história toda. Então assim, não quero falar nada pra vocês, porque o legal desse livro é a história se desenvolvendo e o que vai mudando, o que vai acontecendo lá com a Sophie. Então muito legal pras férias, sempre nas férias eu tento ler esses livros assim de suspense, que a gente gruda, assim, que é bom, sabe, a gente se diverte lendo, que é uma coisa, pra mim, né, é uma leitura mais tranquila, eu gosto bastante. Então fica a dica aí de um suspense bem bom, muito curioso, de um escritor francês também, à la Stephen King. Outro livro também que eu li na praia, né, descansando ali nas férias, que não deu pra largar, esse livro que a gente lê de uma sentada, porque ele é bem curtinho, vou te mostrar pra vocês. Ó, a letra, ela é grandinha até, então o livro é bem curtinho. Como ela chama mesmo? Samantha Schweblin, não sei pronunciar, mas ela é argentina, ela é uma autora contemporânea argentina que tá explodindo agora, porque ela realmente é máxima, essa mulher. Distância de Resgate, a gente começa a ler, não entende o que tá acontecendo e não consegue soltar o livro mais até o fim. O livro é um grande diálogo, então ele já abre com um travessão. E aí tem uma conversa ali meio maluca sobre vermes, e aos poucos a gente descobre que uma das pessoas nessa conversa é uma mulher que tá hospitalizada, e ela não lembra como que ela foi parar ali. Só que a gente não entende muito bem se ela tá acordada, se ela tá sonhando, o que tá acontecendo, mas ela tá conversando com uma outra pessoa. E aí aos pouquinhos a gente vai descobrindo também quem é essa outra pessoa. E essa mulher que tá hospitalizada, retomando as memórias dela, relembrando assim com muita força, ela vai lembrando as coisas. E a gente fica muito angustiado pra saber por que ela tá ali. E pra saber, enfim, como é que ela foi para lá. E também não quero dar spoiler. Esses livros de suspense, eu vou falar o mínimo possível pra vocês, porque o legal é a gente descobrir na hora. Mas o que eu posso dizer é que ele realmente é um desses livros que vicia. A gente sabe que ela é uma mãe, que ela tem uma filha. Isso é uma das primeiras coisas que ela lembra. E aí ela quer saber
saber por que ela tá ali e cadê a filha dela. Aí ela vai lembrando as coisinhas e a gente vai descobrindo o que aconteceu. Essa moça aqui, a Samantha Schweblin, a autora, ela já tá premiadíssima, assim, esse livro foi um sucesso imediato e é o primeiro livro que ela publicou. Isso é sempre muito impressionante, gente, eu sempre fico impressionada quando o primeiro livro de um autor bomba, assim, porque normalmente tem uma progressão, né, as nossas habilidades. Então até o autor, ele precisa de um certo tempo para atingir a maturidade, para escrever as melhores obras, normalmente. Então quando o autor já explode assim de cara com o primeiro livro, é muito legal. Quer dizer que é uma promessa, né? Vem coisas muito boas por aí. Imagina lá na maturidade dela como uma escritora, o que a gente não vai ter de leitura boa. E vamos valorizar também, né, gente? Autora aí contemporânea, latino-americana, ali da Argentina, nossos vizinhos. Muito bacana. Indico bastante esse livro aqui. Eu adorei. Venho mais uma vez falar deste pequenito livro aqui, esse clássico do Dostoiévski. Eu já comentei dele um pouquinho em um outro vídeo, vou deixar aqui pra vocês o link. Mas em resumo, esse livro aqui foi uma releitura e uma ótima releitura, porque a primeira vez que eu li esse livro eu não gostei. O que fez a minha visão sobre a história mudar foi exatamente essa edição dantofágica, que tem textos de apoio no final muito bons, a tradução é muito boa, e as ilustrações me ajudaram, na verdade, a pegar a vibe da narrativa. Então, se forem ler esse livro, indico fortemente essa edição. Mas enfim, né, esse livro aqui é uma novela, é bem curtinho, dá pra ler em 1, 2 tardes. E apesar do tamanico, é considerado por boa parte da crítica como uma das grandes obras do Dostoiévski, junto lá com os irmãos Karamazov, junto com Crime e Castigo. E bom, a gente vai acompanhar aqui a história de um homem ridículo. Este homem sofre de depressão. Ele comenta isso logo nas primeiras páginas. Ele já decidiu, tomou a decisão já de tirar a própria vida, mas ele tá postergando esse dia por motivo nenhum, né? Nada faz muito sentido pra ele. Mas um dia ele toma essa decisão, ele decide, então é hoje que eu quero tirar a minha própria vida, vou pra casa fazer isso. Mas no caminho ele encontra uma menina, uma criança na rua, e esse evento vai mudar a ordem das coisas, os fatos pra ele vão tomar uma importância diferente, e aí ele vai chegar em casa com isso na cabeça, não vai fazer nada que ele tinha planejado, na verdade ele adormece. E quando ele adormece é que vem um sonho, né? O sonho deste homem que se entende como ridículo. Esse sonho que ele vai ter vai ser muito importante pra ele. A gente não entende muito bem se é um sonho, se é realidade, se é uma coisa misturada. Mas a partir desse sonho ele descobre uma verdade que ele começa a contar pra todo mundo. E é por isso que ele vai se tornar um homem ridículo, porque ele sabe de uma verdade e ele quer falar pra todo mundo, mas ninguém acredita nele. Então ele se torna um homem ridículo. Esse sonho longo e lúdico e fantástico é uma viagem onírica muito louca que ele vai fazer e muito esclarecedora, né? Então, de fato, ele vai descobrir uma coisa pra ele, uma verdade muito importante. E aí, pra vocês descobrirem que verdade é essa, só lendo o livro, só fazendo, né? Embarcando nessa viagem com ele. Vale a pena, é uma viagem bem rapidinha de se fazer e essa edição tá muito legal. Agora, este é o tal do livro. Este livro, gente do céu, maravilhoso. Ele tem uma vibe bem diferente desses outros livros que eu falei pra vocês, tá? Ele é mais sério, mas ele é muito lindo, ele é muito bem escrito. Eu já tinha ouvido falar na Leonora, tá? Leonora Miano. Ela é uma escritora franco-camaronesa, então ela nasceu em Douala, se eu não me engano, em Camarões. E ela escreve esse livro baseado num documento da Unesco que retrata, que resgata a memória do tráfico transatlântico. Então ela vai contar como tudo começou, que terminou nesta coisa, eu nem tenho palavras assim, essa coisa horrível que foi a escravidão, a escravização de pessoas negras que vieram da África. Então esse relatório da Unesco narra um pouquinho o que estava acontecendo, que tribos eram essas, que civilizações eram essas que tinham ali, que foram roubadas, né, que foram sequestradas e levadas para outros países. Só que ela vai contar, ela vai ficcionalizar esse relatório do ponto de vista dessas pessoas. Os lugares são ficcionais, as tribos também, mas eles representariam, né, pessoas africanas ali, não sei de que país exatamente, onde é que elas estão. Então olha só o que ela diz aqui. Prepare-se para conhecer a história dos Mulongo, uma tribo africana de onde certo dia 12 homens somem sem deixar rastro. O que houve? Né? Então esse foi um primeiro rapto, assim, 12 homens sumiram, coisa que nunca tinha acontecido. E aí eles têm que começar a elaborar isso e a tentar entender o que tá acontecendo. E aí eu queria ler um trechinho pra vocês. E aí isso é especialmente problemático porque naquela tribo ali existiam rituais, existiam tradições para se lidar com a morte. Então a morte é uma coisa esperada. Um ser amado que morre é ruim, mas
está dentro daquilo que a gente consegue entender. É de certa forma esperado. Pessoas que somem, pessoas que a gente ama que somem, não. Então olha só o que ela vai dizer em certo momento. Os mortos são constantemente evocados no seio daquela comunidade. Os vivos são objeto de incessantes comilanças, às vezes de elogios. Então como que a gente lida com os mortos? A gente tá sempre falando deles, lembrando deles. E os vivos estão vivendo, né? Estão comendo, conversando, e a gente faz elogios pra eles também. Mas os que sumiram, né? Que é numa noite em que houve um incêndio. Acontece um incêndio e aí esses homens somem. Aí ela diz assim: a partir do grande incêndio surgiu uma nova categoria de indivíduos, a dos que não são nem vivos nem mortos. Ignora-se o que lhes aconteceu. Aceita-se viver sem saber. Mas na verdade não aceita-se. As 12 mães dessas pessoas são meio que expulsas da tribo. Todas elas vão passar a viver numa casa, porque não sabendo o que aconteceu com esses homens, o primeiro instinto que eles têm é tirar do convívio as mulheres mães, porque de alguma forma eles acham que elas têm envolvimento. E aí eles começam a se referir a elas como aquelas cujos filhos não foram encontrados, elas não passam agora de uma única e mesma pessoa. Então eles vão botar todos no mesmo lugar. E sempre que a gente for se referir a essas mulheres no texto, elas não têm nome, porque elas são uma coisa só agora. E elas são aquelas cujos filhos não foram encontrados. Aquelas cujos filhos não foram encontrados. Toda vez que a gente vai fazer referência a elas, o nome delas é esse. Elas são uma coletividade de pessoas cujos filhos não foram encontrados. Então, só pra vocês entenderem a delicadeza e o fator poético que tá envolvido nisso aqui. E aí, enfim, isso é o iniciozinho da história, né, gente? Depois vai acontecer várias outras coisas. Tudo baseado nesse relatório da Unesco. Só que com uma força muito grande, porque não é um relatório frio narrando as coisas horríveis que aconteceram. É uma escritora que nasceu em Camarões, lá na África, e que ela vai dar voz para esses personagens e vão ser eles que vão contar essa história. Então, assim, eu me arrepio todo só de lembrar. Leiam este livro. Os últimos 2 livros que eu li esse mês fazem parte de projetos, né? Então, tem o livro A Convidada, da Simone, que faz parte do projeto Literatura Francófona, né? Que a gente tá lendo juntos. Quem não conhece o projeto, vou deixar aqui o videozinho para vocês conhecerem. Já vou falar mais dele um pouquinho para vocês. E o outro livro que eu tenho aqui é O Som do Rugido da Onça. Esse aqui é um projeto pessoal meu. Eu quero ler este ano, no mínimo, um livro nacional, né? De um autor brasileiro por mês. Então, em janeiro, eu escolhi esse aqui por causa da Estação das Sombras, justamente. Eu achei fantástica essa ideia dela de pegar um relatório e transformar em um livro e dar voz para as pessoas que são citadas nesse relatório, né? Transformar isso em uma história mais, como é que eu posso dizer? Como se ela desse vida a essas vozes que estão num relatório frio, né? Ela criou personagens para representar pessoas que existiram de fato. Achei isso muito legal. E aí eu fui pesquisar outros livros, mais ou menos, né, dessa vibe, que fizessem isso, e acabei chegando no Som do Rugido da Onça, porque acontece uma coisa similar aqui. A autora, a Micheline Verunsky, não sei pronunciar muito bem, ela vai escrever esse livro baseado na história de 2 crianças índias que foram raptadas do Brasil colônia. O Som do Rugido da Onça é um romance que expande as fronteiras da arte literária ao trazer memória, argumentos antropológicos e o melhor que a ficção pode nos oferecer. Então, mistura tudo isso. Assim, ela conta a história de 2 crianças indígenas mesmo e coloca a voz nelas. Então, são elas que contam essa história. E é uma história real, né? Ela pega várias referências aqui, ela consultou vários documentos para construir essa história aqui. Então, na época em que aconteceu a colonização do Brasil, que, né, o pessoal chegou aqui, se adonou e fez o que bem queria, inclusive sequestraram crianças, levaram 2 pro Brasil e essas 2 crianças lá morreram porque elas não tinham no corpo a imunidade que elas precisavam para viver na Europa. Porque imagina, viveram a vida toda no Brasil, nunca tinham saído dali, não tinham os anticorpos necessários, então elas chegam lá e morrem. Mas até isso acontecer, elas foram retratadas em pinturas, os viajantes, né, escreveram em diários de viagem sobre essas crianças. Então a Micheline, ela vai lá e ela consegue reconstruir um pouco dessa história e ficcionalizar ela também. E assim, ficou muito lindo. Eu vou dizer pra vocês que eu precisei de um tempinho pra engrenar, tá? Eu consegui entender o livro melhor da metade pro final. No início tava um pouco difícil, porque ele como que eu explico pra vocês? Ele é bem poético, ele é bem bonito, mas são muitas vozes. Então tem a voz dessa criança, depois o rio fala, tem uma onça que fala, e isso não fica exatamente super explícito. O capítulo troca e já é outra pessoa falando. No início eu achei que eu não tava gostando do livro, mas é que eu não tava entendendo. Mas lá no meio a coisa se explica um pouco melhor, e no final é só... é muito forte, gente. Esses livros, assim,
são muito fortes e muito, muito lindo, né? Então ela vai dar voz a essas crianças, entre outras pessoas que vão ter voz também, e ela vai fazer praticamente, sei lá, um poema, uma obra de arte. É muito, muito, muito bonito o final deste livro, essa história que ela transformou em livro. Então, na verdade, são 2 favoritos, tá? Esses aqui, leiam todos esses livros, mas esses 2 aqui em especial, talvez. E esse aqui é um favorito antigo, né? Então, a convidada, eu comentei com vocês, é uma releitura para o projeto Literatura Francófona, né? Então, a categoria de janeiro foi o primeiro livro publicado por um autor, e eu peguei a convidada, que é a primeira publicação da Simone, né, o primeiro romance que ela escreveu, que conta a história de 3 personagens que vivem um relacionamento aberto ali, então eles se relacionam os 3, que é baseada na vida da Simone com o Sartre e uma primeira amante que eles tiveram que se chamava Olga. Então, tirando o final do livro, todo o resto foi muito, muito influenciado pela vida da Simone, tá? Então aqui a gente vê as coisas que ela sentia, as coisas que ela pensava, como é que ela lidava com essas emoções, como é que ela lidava com uma relação aberta com o Sartre, que apesar de ter durado uma vida inteira, né, realmente eles ficaram juntos até o final mesmo. Teve seus percalços, né, gente? Claro, uma relação aberta pode ser complexa, né? Envolve várias pessoas. Eu aproveito aqui também sobre a história em si, eu conto um pouquinho mais no vídeo lá. Vou deixar aqui o link pra vocês, em que eu falo um pouquinho mais sobre o projeto. Mas aproveitando uma vibe que anda rolando de descontextualizar a obra da Simone e xingar de pedófila e nazista, que é uma coisa completamente tirada de contexto, importantíssimo ler a Simone em contexto, lembrar, né, que ela foi uma mulher que viveu ali nos anos 50, após a Primeira Guerra Mundial. Ela viveu um período muito, assim, louco da história, de que tinha acabado de acontecer uma Primeira Guerra. Ela também sabia que uma Segunda Guerra estava por vir. Então, vocês imaginem uma geração que vivia, né, na Europa constantemente com medo do que ia acontecer amanhã. Então, imaginem vocês viverem a vida sem ter uma noção do futuro, porque o futuro pode só explodir. Imagina a angústia, né? A ansiedade de ver assim todos os dias. E de fato esse futuro chega. E não foi fácil pra ninguém, obviamente. Inclusive a Simone passou fome, teve que se esconder, né? Teve que fugir várias vezes de cidades, enfim. Claro que ela tinha meios, ela era branca, então foi bem mais fácil pra ela do que pra outras pessoas, mas enfim, o contexto de guerra nunca é fácil pra ninguém. Então, os romances dela são muito verdadeiros, e esse tiro sai pela culatra muitas vezes. Ela tinha isso pra ela, né? De ser sempre honesta. Inclusive, quando ela errava, ela era a primeira a admitir e a pedir desculpas. Mas o que eu quero dizer é que o que ela sente no momento de pânico, no momento de frustração, no momento de medo, ela expõe. Ela não esconde nada. Os textos da Simone são muito transparentes. Tudo que ela sente aparece. Por respeito à obra dela, eu gosto de lembrar sempre que existe um contexto pra ela dizer tudo que ela diz. E que tirar essas coisas de contexto é muita sacanagem. Então, assim, tem gente que julga muito, né? Ela era uma boêmia, ela era uma devassa, ela tinha um relacionamento aberto. Como se isso desmerecesse a obra dela. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, gente? No pessoal, cada um faz o que quer, dentro de limites do bom senso. Mas isso não tem nada a ver com a obra dela, né? Não adianta a gente tirar ela de contexto e pegar a vida dela para dizer que ela não foi uma grande pensadora, tanto do campo da literatura quanto do campo da filosofia, quanto dentro do feminismo, né? Não consigo entender por que as pessoas andam fazendo isso. Me empolguei um pouquinho, mas para dizer que o contexto dessa obra é muito importante, tanto pro que ela vai trazer, né, as sensações dela, quanto pro momento mesmo onde se passa o texto. Então ele é um retrato bem interessante do momento da época. Então a gente tem aqui 3 intelectuais burgueses franceses vivendo um momento ali entre guerras, conversando sobre isso, pensando em literatura, pensando em filosofia e pensando como relacionar-se, né? Como ser livre em um mundo onde a liberdade, às vezes, a gente pesa a mão, né? Esse era o grande pensamento da época, assim. A gente é tão livre que a gente até se mata um ao outro. Até onde a gente pode ir com essa nossa liberdade e o que quer dizer essa nossa liberdade. Então, eu divaguei aqui. Eu tô fazendo uma demonstração pra vocês do que é o livro. Ela vai contando a história e ao meio da história ela vai divagando e tendo várias reflexões. E isso que é o legal da obra pra mim. Então, foi muito legal fazer esta releitura. Eu indico muito esse livro também pra vocês. Essas foram as leituras do mês, então me contem aí se vocês já leram algum desses, se ficaram com vontade de ler, me contem o que leram em janeiro, pra gente poder conversar sobre livros.